Você sabe o que é federalismo? Bom, os estados costumam se dividir entre países federativos e países unitários. No programa de hoje, você vai aprender sobre o sistema federativo e saber se de fato é bom ou ruim dentro da sua visão. E o meu convidado do Visão da Política de hoje é o Dr. Rodrigo Gabriel Moisés, ele que é doutor em Direito. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer, Mona. Bom, afinal de contas, o que é federalismo? Então, Mona, federalismo é uma forma de organização do Estado, como o Estado se organiza administrativamente no seu território. O Brasil é uma república federativa, né? Então, é um Estado republicano que adotou a forma federativa de organização dentro do seu território. É importante falar a origem do federalismo, Mona, para chegar no nosso federalismo, que é bem particular, o federalismo brasileiro. O federalismo teve origem nos Estados Unidos. Quando as 13 colônias proclamaram a sua independência em 1776, elas se organizaram primeiro numa confederação, em que se manteve a autonomia de cada uma dessas colônias. Posteriormente, na primeira Constituição e única Constituição americana, de 1779, foi criada o sistema federalista. Então, a criação, a origem do federalismo se deu com os Estados Unidos. E veja só, na sua origem, o federalismo mantinha a autonomia de cada um dos estados que se juntaram por agregação e criaram um novo país, os Estados Unidos da América. Tá? E por isso que às vezes a gente tem dificuldade quando vê nos Estados Unidos que cada estado tem muita autonomia e cada estado tem sua própria legislação. Na Flórida, o menor pode dirigir, no Texas pode ter porte de arma, e cada estado vai se organizando porque lá se manteve essa autonomia legislativa, política de cada estado. Já no Brasil, não. O Brasil, inicialmente, quando foi independente em 1822, era um estado unitário, centralizado. E com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, adotou então o sistema federativo. Só que, ao contrário dos Estados Unidos, foi por desagregação. Era um Estado centralizado que se dividiu nos Estados-membros. E aí tem uma primeira característica do nosso federalismo, que é o excesso de poderes centralizados na União. Ao contrário dos Estados Unidos, da sua origem, aqui os Estados têm uma autonomia limitada. E o poder da União é centralizado. Há uma concentração de poderes na União. Por mais que os estados tenham poderes remanescentes, competências remanescentes, a maioria das competências ainda ficam concentradas na mão da União. Bom, e existe inclusive uma discussão entre os governadores e o governo federal, que eles falam que há algumas discussões de políticas públicas que estão ferindo o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? A Constituição estabelece, então, essas competências entre os estados e, ao mesmo tempo, mantém realmente a força dos estados, dos municípios. Mas toda vez que a União coloca de cima para baixo algumas políticas públicas, os estados e municípios realmente questionam o Pacto Federativo, porque num Pacto Federativo há uma soma de vontades, há que ser respeitado a vontade dos Estados-membros e até dos municípios, que é outra característica da Federação Brasileira, que os municípios foram elevados à categoria de entidades federativas com a Constituição de 88. Então, quanto, por exemplo, o governo federal, numa discussão recente, convoca todos os estados e fala que vai impor um sistema único de segurança pública, os estados questionam, peraí, há que se respeitar a autonomia dos estados. Segurança pública é uma política eminentemente de Estado, dos Estados-membros. E se a União for impor algumas políticas de cima para baixo, pode-se questionar o Pacto Federativo. Assim como também
em discussões recentes da reforma tributária, assim como nós tivemos na época das políticas de saúde no Covid, ou seja, há sempre esse conflito de competências, principalmente entre a União e os estados. Como que políticas públicas federais podem dar certo em estados tão diferentes? A gente tem uma desigualdade regional no Brasil muito grande, é um território muito grande. Como que pode dar certo? Você falou uma coisa muito importante, Mona. O Brasil, um país com uma extensão territorial imensa, uma grande assimetria, com realidades diferentes. Então, realmente, se a União for impor políticas, parâmetros para todo o país, há injustiças que irão acontecer. Os próprios problemas de segurança pública que tem em Goiás não são os mesmos que se tem no Nordeste, ou no Rio Grande do Sul, ou em fronteiras, em estados de fronteira com outros países. Né? Por isso que a União sempre tem que ouvir os estados, sempre tem que ouvir a vontade, as peculiaridades do estado. E, na medida do possível, realmente descentralizar as políticas, para que os estados e os municípios possam realmente executar as melhores políticas públicas para os interesses regionais e locais. Bom, falando dessa discussão sobre a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que está sendo discutida no Brasil todo, inclusive o nosso governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, ele é contra a forma como foi apresentado o projeto, e algumas pessoas falam, mas o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, dá certo. Ele dá certo mesmo? E se dá, por que que o Sistema Único de Saúde dá certo no Brasil todo e um Sistema Único de Segurança Pública tende a não dar certo? Veja só, quando você fala em Sistema Único de Saúde, é uma gestão compartilhada, principalmente com relação a recursos, que mais uma vez são centralizados na União. Né? Os recursos de saúde são centralizados no governo federal e então repartidos entre estados e municípios. E o SUS veio principalmente para uma gestão compartilhada de recursos. Já na segurança pública, é interessante que se crie também um Fundo Nacional de Segurança Pública que possa subsidiar, subvencionar políticas locais. Quando se fala em Sistema Único de Segurança Pública para fins de compartilhar recursos, é bem-vindo. Agora, quando se fala em Sistema Único de Segurança Pública para impor políticas públicas, de imposição de penas comuns, de prioridades de ações comuns, penso que já não dá certo. Aí sim, pelo contrário, há que centralizar cada vez. Um caso concreto que você citou do nosso estado. O governo Ronaldo Caiado criou uma pena aumentando a punição para aqueles que colocavam fogo de forma criminosa nas propriedades rurais. Essa tentativa do governo foi rechaçada pelo judiciário porque não era de competência do Estado, mas era uma necessidade local, que era necessário, que o Estado não pôde fazer porque é uma competência federal. Ou seja, o Estado fica limitado por essas competências amarradas, com pouca liberdade para agir, mesmo estando premente, estando latente às necessidades locais. O governador apresentou uma contraproposta, né? E ele, inclusive, dentro de um dos trechos, ele pede que os estados passem a ter mais competências de tipificação penal. Então, seria também em relação a isso, você conseguir tipificar alguns crimes de acordo com o crime que acontece em cada estado. Isso, perfeito. Nós citamos o exemplo dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos é assim, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, tem estado que é mais armamentista, outro nem tanto. Na Califórnia passa por uma grande crise porque pequenos delitos, até uma quantidade, não são punidos. Então, cada estado construiu a sua política de segurança e a população pode até escolher. Não, eu quero ir para um estado de uma política mais rígida. Não, eu quero ir para um estado de uma política mais liberal. Né? Então, esse seria o ideal para um país de uma dimensão tão grande e diferenças tão grandes quanto é o Brasil. Funcionaria aqui no nosso país? Bem, eu acredito que funcionaria, né? Quando se há vontade política, sim. O problema é esse. O problema é que quem tem poder não abre mão do poder.
né? E, historicamente, o poder esteve concentrado nas mãos da União, nas mãos do Congresso Nacional, nas mãos de todas as cúpulas dos poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário, concentram a grande herência de todo o país, né? Se houvesse realmente uma descentralização, eu acredito sim, os problemas têm que ser resolvidos no local, aonde acontece, mais próprio da população, dos governantes que estão próprios ali daqueles problemas, até para serem mais cobrados por sua população, né? Mas, historicamente, infelizmente, a tradição é que quem concentra poder, que é mais poder ainda, que é o governo federal, não abre mão do seu poder. Em relação à reforma tributária, como que Goiás recebe essa reforma tributária, sabendo também das nossas diferenças? Então, veja só, o sistema tributário pode ser um sistema para você induzir desenvolvimento de um estado, de uma região, né? Você pode fazer uma política de captação de mais empresas. O Sul, o Sudeste se desenvolveram. Manaus teve que criar uma zona franca para levar indústrias. E o estado de Goiás, se não houver esses atrativos, dificilmente as indústrias virão. Com a reforma tributária, acaba-se de vez essa possibilidade. Mais um questionamento do Pacto Federativo. Com a criação do Imposto Único, IVA, Imposto Valor Agregado, num sistema dual, o imposto de bens e serviços para estados e municípios e a contribuição de bens e serviços para a nível federal, os estados não vão poder mais colocar suas alíquotas, os seus atrativos, porque tudo será regulamentado por um comitê gestor. Então, você, mais uma vez, tira a autonomia do Estado de colocar sua alíquota, de colocar incentivos fiscais, porque as coisas agora vão estar padronizadas no comitê gestor, que está sendo criado para a reforma tributária, que irá disciplinar de forma uniforme para todo o Estado. Mais uma vez, indo na contramão daquilo que é o federalismo, né, de você dar autonomia para os Estados, para que eles possam realmente criticar, é uma concorrência predatória. Não, toda concorrência ela é benéfica, tanto para a população, porque uma concorrência induz melhores serviços, competitividade e desenvolvimento e emprego, né? E a reforma tributária, mais uma vez, vai estar, como foi dito aqui, ferindo o Pacto Federativo, impondo normas de forma universais para todo o país. E o que os governadores podem fazer quanto a isso? Quando o Pacto Federativo ele é ferido de alguma forma, a Constituição brasileira também está sendo ferida. Eles têm alguma forma de recorrer? Sim. O Supremo Tribunal Federal, né, como guardião da Constituição, é o que deverá manifestar e certamente será provocado, certamente. Assim como foi no Covid, quando houve aquela discussão de quem era a competência para implantar algumas políticas, né, naquele momento de saúde, se era o município, se era o Estado, se era a União, e o Supremo definiu que os municípios poderiam implementar suas políticas naquele momento. Tanto é que vários municípios implementaram medidas diferentes, né, naquele momento de pandemia. Certamente o Supremo será provocado para decidir sobre várias questões da reforma tributária. A gente está caminhando para um Estado unitário? É possível? Boa pergunta, né? Nós não abandonamos ainda essas origens, não digo da nossa independência, antes da nossa independência, o Brasil colônia, né, sempre ligado ao poder central do nosso colonizador de Portugal, sempre centralizando as políticas, os recursos, né, o poder central aguardando os Estados-membros indo lá de pires na mão, pedir recursos, pedir favores, né? Essa é a nossa tradição. Infelizmente, né? Nós tivemos no passado quem já inclusive pregava mais Brasil, menos Brasília. E é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos de menos Brasília, nós precisamos de mais poder local, mais poder regional. Em relação aos recursos, né? Atualmente a política que nós temos é que o governo federal ele repassa recursos para os estados e para os municípios.
como é que fica esse repasse de recursos? Isso seria o nosso federalismo fiscal brasileiro? Mais uma vez que quem tem o poder econômico tem o poder político, né? Uma vez que é o governo federal que repassa para os municípios, para os estados, né? Obviamente, se você tira um pouco de autonomia e independência até política dos estados e dos municípios, sem contar, mano, que muitos desses estados têm que pedir emprestado, seja internamente e seja externamente. Quando qualquer estado vai pedir dinheiro emprestado para bancos até do exterior, necessariamente é a União que avaliza esses empréstimos, porque na comunidade externa internacional é só a União que é reconhecida, os Estados não são reconhecidos. E aí, se o Estado não quita esses empréstimos, é a União que vai quitar, e aí o Estado passa a ser um devedor da União, só que com juros diferenciados. Às vezes, a União é um credor mais voraz do que aquele banco. E, mais uma vez, esse Estado, esse município, fica aí dependente da União. Não bastasse o repasse dos recursos e ainda fica sendo devedor da União nessas dívidas. Como está a situação de alguns estados brasileiros em relação a essas dívidas hoje? Pois é, nós temos estados em situação calamitosas, né, que são anunciados como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado que era para ser um dos estados mais ricos, né, pelo recolhimento de royalties, petróleo e de indústrias, mas, infelizmente, a falta de uma gestão austera levou o Rio de Janeiro, os estados não podem falir, né? Mas numa situação drástica, que aí o governo federal tem que socorrer. Nós temos, ao contrário, um bom exemplo do estado de Goiás, que com uma política de austeridade tem cumprido com todos os seus compromissos firmados no regime federal de recuperação fiscal e tem colocado as contas em dias. De um certo lado, eu critiquei a centralização e agora vamos falar um lado bom. Realmente, o governo federal, se cobrar um pouco mais de austeridade dos estados, tem esse lado bom de poder cobrar e impor políticas fiscais sérias para que possa receber repasses, empréstimos e tudo mais. E nisso me parece que o governo federal tem feito, cobrando uma maior austeridade, que não seria necessário se os estados e municípios cumprissem a lei de responsabilidade fiscal, né? E como alguns não cumprem, então é necessário que o governo central cobre um plano de recuperação fiscal para que esses estados continuem tendo acesso às transferências de recursos. Qual é o maior desafio fiscal hoje que os estados enfrentam? Então, os estados receberam muitas competências, muitos serviços e não receberam os recursos devidos. Se você vai na Constituição, eu vou começar numa situação ainda pior que os estados, viu, mano? Os municípios. Você vai no artigo 30 lá, compete aos municípios todo serviço de interesse local. E os municípios receberam uma grande carga, receberam as obrigações, receberam o ônus, mas não receberam o bônus, né? Então, eles têm uma grande sobrecarga de serviços, de competências, sem a respectiva lastro para cumprir isso, né? Então, diante dessa situação, realmente, os gestores se veem num desafio cada vez maior de uma gestão austera, né? Novos prefeitos, por exemplo, estão assumindo agora as prefeituras, e a gente já vê aí novos prefeitos anunciando medidas de austeridade, cortando festas e tudo, até se colocar os serviços básicos à população como prioridade, educação, saúde, limpeza, né? Então, os estados têm também suas dificuldades, mas nós temos mais de 5.700 municípios no Brasil, alguns municípios muito pequenos realmente que não têm receita própria, vivem por conta desses repasses federais e têm esses compromissos a serem feitos com a população. Uma outra saída, austeridade fiscal, prioridade com serviços essenciais para a população e com uma boa administração conseguir levar aquilo que é essencial para a população. E quais são os maiores desafios hoje
do Pacto Federativo? Eu acho que um desafio maior, Mona, é isso, é o respeito a um pacto cooperativo, né? Que deixe de lado os interesses políticos e partidários, mas coloque, acima de tudo, os interesses da população, né? Quanto um poder é centralizado na mão de um governante da União e ele começa a tratar diferente Estados-membros conforme se estão dentro do seu aspecto político ou não, a população é que sofre, né? Um pacto federativo de verdade, ele não pode levar em consideração os interesses políticos, ideológicos, partidários, mas um pacto federativo, né, que atenda a população como um todo. E, em resumo, quais são os benefícios de um pacto federativo e quais são os malefícios? É mais ou menos o que a gente conversou aqui, mas de forma mais resumida, o pacto federativo é bom ou é ruim? Veja só, essa resposta bom ou ruim vai depender do tamanho, das peculiaridades do Estado, né, do país. No caso do Brasil, um país com essa dimensão, nós precisamos descentralizar, e o federalismo é uma forma de descentralização, mas tem que ser uma descentralização de verdade. Então o federalismo é a forma de organização do Estado que realmente deve ser admitida no Brasil, como é nos Estados Unidos, como é no Canadá, na Argentina, na Alemanha, na Índia, em vários países, principalmente dessa dimensão territorial. Então ele é o modelo adequado para o Brasil, mas precisa corrigir essas distorções, um federalismo de verdade, conforme as suas origens ali americanas, em que realmente mantém-se a autonomia, a independência, a vontade, a iniciativa dos Estados-membros de tocar as suas próprias políticas públicas. Para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? Bem, a minha visão da política, fora da política partidária ideológica, é uma visão ainda aristotélica, uma visão grega, antiga, da política enquanto uma ética do coletivo, né? Aristóteles falava, a gente tem as regras de convivência na individualidade, na particularidade, são as regras morais. E na nossa convivência coletiva nós temos a ética. Se eu tenho uma responsabilidade na minha convivência particular, eu tenho uma responsabilidade muito maior na minha convivência com o coletivo. Se eu não posso pecar com você na minha relação privada, muito menos eu posso pecar na minha relação com o coletivo, que isso é política, né? Política, polis, vem do grego isso, da coletividade, né? Então, a política deveria ser esse compromisso que se deve ter com a coletividade. Muito obrigada pela entrevista e por todos esses esclarecimentos aqui no programa de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.